fazer aqui hoje? Conversar um pouco com vocês sobre a Constituição Federal de 1988. Com que objetivo? O objetivo principal é fazer com que vocês apreendam um pouco mais do conteúdo da Constituição, que é tema certo de concurso público. Principalmente vocês, que nós estamos com vários editais abertos, e a aula móvel me propôs esse momento de estar falando um pouco da Constituição para vocês. Prestem atenção numa coisa. A Constituição de 1988, ela é conhecida como cidadã. E nós iremos destrinchá-la não apenas do setor saúde, que é quando nasce a saúde de forma institucionalizada. A saúde nasce a partir de 1988. Eu vou começar a falar da Constituição. Observem que os artigos estão na íntegra, eu copiei da própria Constituição, vocês podem inclusive acompanhar pela Constituição, e fiz grifos, coloquei dicas. E ao final desse momento, da parte de explanar, eu vou trazer para vocês algumas questões de prova para discutir. Que diferencial isso faz? Galera de concurso, as pessoas têm um certo receio da legislação do SUS. Eu amo o SUS, mas também não posso dizer porque é maravilhoso e é fácil de entender. Mas vocês vão fazer o diferencial. Vocês vão derrubar aquele concorrente que acha que o SUS só são poucas questões. Mas observe uma coisa, cada vez mais as bancas estão pedindo legislação do SUS. Para que isso? Obviamente, para descartar aquele concurseiro que não é concurseiro. Mas uma outra coisa eu tenho para falar para vocês. Estudar para concursos é diferente da gente estudar para graduação, para uma prova de graduação. Então aqui eu quero que vocês percebam os grifos que estão nos slides, eu quero que vocês fiquem atentos, porque eu trabalho com questões de provas há quase 14 anos. Eu ministro aula para concursos, tanto material em PDF, aulas em preparatórios presenciais e online. Então, nesse movimento de gravar videoaula. Para isso, eu tenho que ter um banco de dados imensos. Logo, eu coleto as questões mais comuns da Constituição. São muitas? São, mas eu não iria colocar todas aqui, até porque nós não teríamos tempo de falar delas, e as que eu coloquei já dá para vocês sentirem como é uma prova que é voltada para a Constituição. Mais uma vez eu reforço, nós da saúde, ou seja, os artigos da saúde são 196, 197, 198 e 200, certo? Então é do 196 ao 200, mas nós vamos falar do 194 ao 195, sendo que o mais denso é o artigo 195. E ele cai poucas questões em prova, mesmo ele sendo extenso. Então eu vou dedilhar para vocês, eu espero que vocês apreendam e guardem os segredinhos de resolver e de não cair nas pegadinhas de prova, ok? Vamos lá para começar com o artigo 194 da Constituição. Para lembrar para vocês, legislação do SUS começa com a Constituição. E mais uma vez eu reforço, gente, legislação do SUS sempre vai começar com a Constituição Federal. Alguns editais irão pedir de vocês só o artigo 196 ao 200, outros editais irão pedir de vocês do artigo 194 ao artigo 200. Eu optei para fazer algo mais amplo. Vamos dar seguimento. Constituição, já falei um pouco para vocês, mas gostaria de estar reforçando. A Constituição Federal de 1988, ela é conhecida como cidadã. Por quê? Ela foi emanada do povo, ela foi solicitada por um movimento muito conhecido e muito famoso. Eu acho que vocês lembram do movimento que aconteceu na década de 80, que teve como marco uma conferência. Que movimento foi esse? Podemos dizer que o movimento que marca a reforma sanitária é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em 1986. Mas preste atenção, a 8ª é o movimento que marca
desculpe, a conferência que marca o movimento, mas o SUS só nasce com a Constituição. A saúde entra na discussão política na conferência, mas ela só é institucionalizada nos 5 artigos constitucionais da seção 2 do título 8º da saúde. Essa separação eu preciso fazer para que vocês não estudem tudo quando só precisar estudar saúde. E não deixem de estudar os 2 artigos da Seguridade Social quando eles pedirem o edital completo. Vamos dar seguimento. Capítulo 2º, aqui é a localização, se vocês optarem por estudar pela Constituição, né, em matéria da Seguridade Social, seção 1 das disposições gerais. Como nós vamos falar do artigo 194, eu já coloquei aqui, gente, questão de prova. É um dos artigos mais cobrados em prova. Ele vem trazer para a gente, logo de cara, o nosso conceito de Seguridade Social. Ele traz para a gente o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade. Observe, destinadas a quê? Assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Peço que vocês memorizem, inclusive eu botei em 3 cores. E essas 3 palavras formam o conjunto do que é a Seguridade Social. Nós chamamos de tripé da Seguridade Social. Questão reiterada em prova. Então, observem, fiquem atentos aos grifos, porque vocês já gabaritam várias questões. Vocês vão ver isso quando eu for lá para as questões de prova. Dando continuidade ao artigo 94 e seus incisos. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Não esqueçam que ela é formada de quê, gente? A saúde, previdência e assistência. Então, toda vez que falar de Seguridade Social, eu vou lembrar de quê? Saúde, previdência e assistência, conhecida no senso comum, na parte da legislação, como tripé da Seguridade Social. Então, quais são os objetivos da Seguridade Social? Vamos lá. Primeiro, o objetivo. Grifei em negrito para vocês não caírem em pegadinha de prova, porque eles podem colocar outra para lá, outras frases que não sejam objetivos. Lembrem-se sempre, toda vez que falar de objetivo da Seguridade Social, vocês vão ter que perpassar, vocês vão ter que lembrar que a nossa Constituição ela é cidadã, ela é democrática, ela traz o Estado como um Estado que vai obrigar, um Estado que tem obrigação de prover a assistência à sua população. É uma Constituição que garante o direito da cidadania. Então, tudo do objetivo não vai prejudicar o cidadão. Isso já é uma dica. Vocês vão fazer a prova, quando pedir objetivo, se cair lá, reduzir valor do benefício. Não pode. Nós temos que pensar que a Constituição quer garantir cidadania, quer garantir qualidade, quer garantir melhoria. Fica essa dica. Vamos para os incisos. Observe as primeiras frases que eu grifei. Universalidade da cobertura e do atendimento, primeiro objetivo. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Questão de prova. Eles colocam que deve haver uma diferença entre a população urbana e rural. Observe que aqui existe uniformidade e equivalência. Terceiro inciso, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ou seja, saber para onde vai o quê? Observe uma outra questão de prova. Irredutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, benefício fixado não pode ser reduzido. Então, são essas pegadinhas que eles trazem para a gente. Vou dar continuidade aos incisos e quando lá no final da aula eu passo as questões de prova para fixar. Quinto, equidade na forma de participação do custeio. Aí eu pergunto a vocês, o que é equidade? Nada mais é do que tratar os diferentes de forma diferente. Igualdade é tratar todo mundo igual perante a lei. Já a equidade é quando eu percebo que todos são iguais perante a lei,
mas eu percebo as particularidades de cada indivíduo. E aí eu vou ofertar mais a quem mais precisa. Eu vou distribuir melhor os serviços de saúde. Eu vou ofertar de acordo com a real necessidade. Eu não vou discriminar alguém, mas eu vou dar mais chance àquele que precisa mais. De certa forma, a equidade é uma derivação da igualdade, mas pensando na justiça social. Então, toda vez que falar de equidade, eu tenho 3 dicas para vocês. Primeira dica: tratamento desigual aos desiguais, porque todos nós somos diferentes, como pessoas e seres humanos. Justiça social e oferecer mais a quem mais precisa. E poderia trazer para vocês a discriminação positiva, que é um conceito mais jurídico e que geralmente não cai em prova. Então, quando eu consigo discriminar alguém em relação ao trem, mas sem prejudicar o outro, apenas porque aquele precisa mais. Então, gravem isso e eu vou reforçar isso mais lá para frente. Voltando para aqui. Diversidade na base de financiamento, ou seja, avaliar o que é mais necessário para cada um, quem precisa e aqui quem vai financiar a Seguridade Social. Observe o que eu falei no início: caráter democrático e descentralizado da administração. E aqui eu grifei gestão quadripartite, porque ela é feita com a participação de quem? Dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Então, se perguntarem em prova, a gestão da Seguridade Social é como? Quadripartite, ou seja, 4 partes formam a gestão da Seguridade Social. Não vi essa questão em prova ainda, mas não podemos atirar, né, às cegas. Precisamos ler na íntegra a Constituição. Às vezes eu recebo perguntas no meu Facebook, outros, né, sistemas que nós temos de comunicação hoje de rede social. Professora, mas o que é que cai mesmo em prova? Eu posso sinalizar mais ou menos para vocês, mas eu não posso ter uma previsão, até porque eu não sou mágica. Mas eu posso dizer, isso já caiu. A chance de cair de novo é grande. Mas uma frase que não caiu, eu também sinalizo, porque é importante para vocês e faz a diferença. Uma questão faz a diferença. Vamos continuar. Eu não vou estar lendo essas redações, essas alterações, porque isso para peso de prova não cai. Para a gente o que importa são os incisos. Aqui só para ficar uma imagem do tripé da Seguridade Social. O que eu considero, na verdade, se vocês lembrarem disso, vocês vão estar tendo o quê? Um conceito de Seguridade Social. A Seguridade é formada por quem? Pela Previdência, pela Assistência e pela Saúde. E ela é o quê? Tem uma gestão quadripartite. Ela vai ter que seguir os princípios da democracia. Então, a Seguridade Social, ela vem para proteger o cidadão através de 3 tipos de ações. Quais são elas? Previdência, assistência e saúde. Por isso que nós, ao lermos a Constituição, estamos inclusos, o setor saúde, na Seguridade Social. Por isso que não podemos separar, né, essa leitura da Constituição em relação aos artigos 94 e 95. Fica a dica. Vamos dar continuidade. O artigo 95. Eu vou optar por deixar esse artigo 95 para a nossa próxima aula, porque ele é extenso. E agora eu quero que vocês reflitam o artigo 94 e vou deixar aquele stand-by para daqui a pouco nós voltarmos para falar do artigo 95, que mesmo extenso, ele é um artigo que cai em prova, mas apenas um recorte dele. O restante é mais para dar uma força de artigo constitucional. Então, muito obrigada pela atenção. Eu já volto com o artigo 95 para vocês.